Professora Alessandra Sabatini, prazer ter você aqui nessa abertura da Virada da Educação, uma parceria entre a Universidade Metodista, mais especificamente ao Programa de Pós-Graduação em Educação, a Rede Internacional de Autoria Colaborativa. Que bom, Alessandra, poder conversar um pouquinho com você, porque vem aí muito conteúdo nessas 24 horas. Eu queria que você desse as boas-vindas, então, para as pessoas que vão participar da virada. Primeiro cumprimentar meu querido Cláudio André, meu colega de trabalho, meu amigo, então muito feliz aqui pela sua colaboração. Então, boas-vindas a todos aqueles que estejam aí dispostos a participar dessa nossa virada da educação, né? A ideia é que a gente possa trazer um formato diferente para a mostra do programa de pós-graduação em educação. Então, já estão todos e todas convidados e convidadas para esse conteúdo que vai durar aí 24 horas, não é isso, professor Cláudio? Exatamente. Nós temos conteúdos que são esse formato mais, assim, eu diria, de bate-papo. Nós temos mini cursos, tem conteúdos que as pessoas vão apresentar suas pesquisas. É um conteúdo bastante variado e por ser a primeira vez que acontece a virada educacional na Metodista, nós estamos fazendo com que os professores possam participar, alunos possam participar, mas temos uma série de convidados externos também da Metodista. Eu me refiro aqui a outras universidades, pessoas de empresas, pessoas da sociedade como um todo, empreendedores. Quer dizer, nós temos também participação de pessoas de diversas faixas etárias e não necessariamente aquelas que estão vinculadas a programas de pós-graduação. Então, para mim, é uma satisfação poder participar, até porque eu vejo que exatamente esta relação que existe entre a universidade tentando conversar e se aproximar cada vez mais de iniciativas que envolvem a sociedade como um todo, eu penso que esta é uma das funções da universidade quando ela dialoga com a sociedade, não é isso, Alessandra? É fundamental, não é? É a universidade exercendo seu papel social, fazendo jus à sua responsabilidade social e enaltecendo o conhecimento pluriversitário. Afinal de contas, né, essa conversa, esse diálogo dos saberes, essa possibilidade da universidade se aproximar das demandas sociais, se aproximar, né, dos atores sociais, é fundamental até para que nós possamos direcionar de modo mais adequado as ações da universidade. Então, quando a gente vê a comunidade universitária dialogando com a sociedade de modo geral, eu acho que é sempre um ganho, uma via de mão dupla, não é? Então, vamos nos preenchendo de novos saberes, vamos nos preenchendo de novas perspectivas, não é? Então, com isso, a universidade colabora um pouquinho com a sociedade colabora muito com a universidade, porque nos dá um panorama daquilo que, de fato, se espera da universidade, e no nosso caso aqui, de modo um pouquinho mais especial, do nosso programa de pós-graduação, né, Cláudio? Porque senão não faz sentido um programa que faça, né, que forme ali pesquisadores apenas no âmbito interna corporis. Esse não pode ser o grande sentido de uma pós-graduação em educação, né? Exatamente. Eu penso assim também, até porque cada vez mais essa forma de dialogar por meio das tecnologias, como nós estamos fazendo aqui, isso abre uma série de oportunidades, desafios também, mas um desses desafios e oportunidades está em, de alguma forma, estabelecer uma conexão com pessoas que não podem participar, por exemplo, ao vivo, naquele dia, naquele horário. Então, as questões que envolvem o espaço-tempo, o espaço no quesito físico, tempo, que é um tempo cronos, e cada vez mais eu acredito que as pessoas que não puderem participar aqui ao vivo, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, então as pessoas podem, depois do evento, continuarem a ter acesso. Este, no meu entendimento, é um dos ganhos que tivemos nos últimos 2 anos em termos de práticas, até porque muitas coisas que pareciam impossíveis se tornaram possíveis, ou pelo menos necessárias. Eu penso que o programa de pós-graduação em educação tem o dever de justamente acompanhar essas modificações que acontecem na sociedade e, de alguma maneira, acho que a tecnologia pode contribuir bastante com isso, embora eu também saiba aqui que os desafios são enormes, mas eu vejo muito mais possibilidades, oportunidades
do que desafios. E o programa de pós-graduação em educação da Metodista tem essa tarefa. Quem sabe possamos fazer outras viradas, quem sabe nós possamos também, eu acho que contagiar pessoas que possam fazer desta iniciativa de virada nas suas respectivas iniciativas. Por exemplo, uma empresa pode fazer a virada daquele tema onde essa empresa atua. No caso da pós-graduação, podemos ter, no caso da Metodista, a pós-graduação em teologia, por exemplo, ciências da religião, fazendo uma virada sobre a temática, e também as questões interdisciplinares. Eu estou até para dizer a você, viu, Alessandra, que podemos avançar um pouco mais. Quem sabe a gente consegue fazer uma virada também envolvendo o entorno onde a Metodista atua, com uma virada envolvendo as pessoas que estão ali atuando, por exemplo, nas ONGs, nos bairros que a universidade está se aproximando, orbitando ali esse cenário. Como é que você vê essa possibilidade, de repente, de termos inúmeras viradas, não só educacionais, mas viradas aqui contextualizadas de acordo com um determinado cenário? Eu vejo de modo muito positivo, né? Primeiro, eu penso de fato, né? Claro que quando a gente pensa em eventos presenciais, eles são legais, a gente tem ali, né, o calor humano, o olho no olho, mas a gente sabe que muitas vezes, né, se você quer expandir um pouco mais, de fato a tecnologia acaba permitindo essa democratização maior do alcance do saber, né? Seja pelo espaço, seja pelo tempo, e também pela, entre aspas, né, o conhecimento vai ficar ali, o conteúdo vai ficar eternalizado ali, né? Eu já criando palavra aqui, mas ele fica de fato ali gravado e vai permitir que pessoas possam assistir posteriormente, pessoas possam, às vezes, tem algo que às vezes você escuta, grava e depois você fala, mas nossa, eu queria rever isso porque foi uma sacada tão bacana, né? Então, na medida que isso fica gravado, nos permite revisitar esse conteúdo. E eu acho que o ambiente colaborativo, hoje em dia, ele é fundamental. Estreitar os laços, né, com outras instituições, estreitar os laços com os parceiros, estreitar os laços com o nosso entorno, eu penso que a gente só ganha com isso, porque vamos ali, né, dialogando, vamos conhecendo novas ideias, vamos otimizando, vamos aprendendo coletivamente. Então, a virada, eu fiquei muito feliz quando a gente trouxe esse projeto piloto aqui para a nossa mostra, e que seja, de fato, só um piloto, para que outros muitos venham, né? Muitos outros eventos nesse formato, muitas outras viradas venham com os parceiros, de repente uma virada dos programas, de modo geral, com os seus parceiros, mas eu gosto muito da ideia, efetivamente, pelo alcance, né, que esse formato proporciona. Eu acho que essa visão, eu compartilho contigo, Cláudio, dessa visão aí bastante alargada do evento. E até porque também essa iniciativa, especialmente falando da virada, ela não exclui o encontro presencial. Ao contrário, há um convívio entre as iniciativas que já acontecem no presencial, e eu acho que aqui é uma nova forma de fazer essas parcerias entre o virtual, no meu entendimento, eu sempre uso a palavra virtual no sentido da raiz da palavra do latim virtuos, de virtuosidade, de potência. Então, esta virada, ela pode potencializar as ações que acontecem num evento presencial, até porque há um convívio, no meu entendimento, harmônico entre as duas situações, e também eu vejo aqui que realmente essa questão do alcance, a parceria que pode ter com pessoas de todos os lugares do mundo, para mim este é um dos melhores cenários, até porque nós temos na educação esse compromisso da diversidade, da empatia, da necessidade de ter outros olhares. Então, eu vejo que, no caso da virada, nesse formato aqui, 24 horas online, mas eu também vejo a virada com uma possibilidade de acrescentar outros braços nos eventos presenciais. E nessa linha de raciocínio, então, queria que você falasse um pouquinho, Alessandra, sobre a mostra científica. Não é? Nós temos aqui algumas ações específicas da Metodista,
E neste dia 26, 27, a mostra científica, como é que se configura, como é que se dão as ações? Fala um pouquinho sobre a mostra em si. Bom, então a gente, nesse ano, nós pensamos num formato diferente, né? E eu concordo contigo quando você fala, né, que é num formato virtual, mas não excluiu em nenhum momento, na verdade, a presencialidade, porque muitas ações foram feitas ali, né? As pessoas em grupo, numa determinada ação, então não são formatos excludentes, muito pelo contrário, acho que são formatos complementares. Sim. E a ideia foi a gente foi pensarmos aí numa virada, alcançando de fato, né, na medida que ela fosse que os conteúdos viessem de modo virtual, acho que nós alcançaríamos mais, né, a comunidade escolar aqui do entorno, né? Então, isso vai favorecer que, de repente, os nossos alunos e alunas que né, sejam professores, gestores nas escolas do entorno, possam divulgar o evento, os professores possam assistir. A ideia é subsidiar mesmo, não só os nossos alunos e alunas, mas também, de modo geral, professores e professoras da rede particular, da rede pública. Então, esse formato virtual, de fato, alcança aí, no sentido de nós contribuirmos com os diálogos sobre a educação. E no dia 27, né, então de 26 para 27, esses 24 horas de diversos conteúdos que nos permitirá aí, acho que uma gama bastante rica de aprendizado, e no dia 27, um circuito da educação. Então, um circuito que busca trabalhar muito com a questão da inovação, da criatividade. Então, enquanto a virada da educação está sob a batuta aí mais de perto do professor Cláudio André, o circuito educacional está sob a batuta do professor Fábio Josgrilberg, que esquematizou um circuito mesmo, né, da educacional, em que permitirá que os nossos alunas, convidados também externos, né, venham para momentos para que nós possamos aí trabalhar nossa criatividade, trabalhar nossa inovação, sempre em prol de uma educação que faça sentido. E esse É um já é um grande exemplo, propósito, né? esse já é um exemplo concreto do que acabamos de falar, não é, Alessandra? No sentido Isso. de ter a virada que está em andamento do dia 26 para o dia 27, e as ações coordenadas pelo professor Fábio, elas são presenciais, é isso mesmo? Isso, Esse exatamente. Elas são circuito acontece no presencial da universidade. Isso, elas são presenciais, elas terão início aqui às 13 horas, então, das 13 às 15h45, os alunos estarão nesse circuito interativo presencial com essas atividades, né? E aí a gente vê esses formatos que se completam mesmo, porque eu também aqui pedi, já tentando um spoiler, vamos ver se a gente vai conseguir, mas eu pedi que esses circuitos ficassem gravados, né? Tá. Exatamente para que a gente possa também assistir essas ações que foram feitas aqui na presencialidade no campus Rude Ramos aqui da universidade. Muito bem, quer dizer, esse já é um exemplo bem prático do que acabamos de falar, de um convívio harmônico entre aquilo que é a virada, no caso online, virtual, qualquer nome que se queira dar, e o presencial ali físico, no sentido de atividades que acontecem no espaço geográfico da universidade. Mas eu queria avançar um pouquinho, então, nessa nossa conversa, aproveitar a sua presença aqui, até porque você também é a coordenadora do programa de pós-graduação em educação, e eu queria, justamente nesta linha de raciocínio entre a harmonia que acontece do presencial, do online, do virtual, remoto, quer dizer, tivemos um tempo aí bastante desafiador em relação ao ano de 2020, 2021. Bom, 2022 também não é diferente, mas eu queria que você aproveitasse também aqui, já nessa situação de virtual, presencial, remoto, híbrido, tantas palavras que passaram a fazer parte de tantas pessoas, como é para você olhar para o programa de pós-graduação em educação e aquilo que eu disse, não é? Muitos desafios, mas também muitas oportunidades. Como é que você enxerga esse cenário todo que eu citei agora? Eu acho, né? Muitos desafios, principalmente pensando nas linhas de pesquisa do nosso programa, né? Formação de professores,
gestão. Então, os desafios são constantes, não é? Não dá para dizer que um professor é alguém pronto e acabado. Então, um bom professor é aquele que está sempre, de fato, trabalhando na sua formação continuada, é aquele que precisa sempre estar até à frente do seu tempo, não é? Como nós vimos aí, uma pandemia que da noite para o dia foi necessário que os professores se reinventassem, que os professores buscassem novas práticas, não é? E quando a gente consegue estar cada vez mais antenado àquilo que o mundo espera, antenado às novidades, mais fácil e eu acho que mais efetiva fica a nossa atuação. Então, o desafio é constante, porque a ideia é que a gente possa, de fato, estar, que nós possamos contribuir sempre, né, para a formação dos nossos professores, para que eles consigam estar lá na linha de frente, que a gente sabe que não é fácil ser professor nesse país, mas um professor que esteja em condições de estar à frente de uma sala de aula, que esteja sempre, eu acho que muito aparelhado, que ele tenha um bom repertório. Eu acho que isso tem sido muito importante hoje, né, Cláudio? Você ter um bom repertório para estar à frente ali da sala de aula, né, usando as metodologias, usando plataformas, para que a aprendizagem seja cada vez mais significativa e não haja um distanciamento muito grande daquilo que hoje as nossas crianças, os nossos jovens fazem. Então, hoje há essa proximidade cada vez maior e cada vez em idades mais novas, né, com os ambientes virtuais. Então, é preciso que o professor esteja sempre muito focado em se atualizar, nessa formação constante, mas que também não pode ser uma formação voltada ali também num oba-oba, né, num oba-oba educacional, mas um fazer educacional pautado, claro, que, né, em sólida teoria, mas sempre lançando mão daquilo que as ferramentas, a tecnologia nos traz para facilitar o nosso trabalho, para que a gente atinja melhor os nossos alunos, para que a aprendizagem, de modo geral, ela se dê num contexto cada vez melhor. Uhum. Acho que não dá para ficar muito distante desse cenário, né? Então, esses desafios para o PPGE, eles são, de fato, constantes, né? E o nosso olhar de frente para aqueles que estão na linha de frente, a gente sabe como esse período que você mencionou há pouco trouxe sérios problemas, né, Cláudio? Um adoecimento coletivo. Então, assim, as nossas crianças precisando, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens de modo geral, né, num adoecimento que nos causa um impacto muito grande, e o professor também, num processo que, né, a gente tem visto aí um adoecimento dos professores também. Então, quanto melhor nós consigamos contribuir para esse contexto, não é? Seja de um pós-pandemia, seja para um dia a dia mais saudável, um dia a dia mais gostoso, um dia a dia mais ameno, numa profissão que a gente sabe que é cercada aí de grandes desafios, né? Acho que ser professor é estar o tempo inteiro lidando com desafios. Então, é então, verdade. Bom, bate-papo bom é assim, passa muito rápido. Então, já estamos aqui caminhando para o início, propriamente dito, dos conteúdos que foram pensados para a virada, gravados por diversas pessoas, como eu disse, não só pessoas que atuam na Universidade Metodista, mas também de parceiros. Então, a Alessandra Sabatini, antes de finalizarmos aqui nossa conversa, eu queria que você pensasse um pouquinho aí, eu vou te dar 10 segundos apenas para você dar uma mensagem para as pessoas que participarão da virada, daquelas que estão acompanhando, vão acompanhar a transmissão, mas também aquelas pessoas que se preocuparam em produzir um conteúdo específico para a virada, para as pessoas que vão assistir depois o conteúdo, como você mesma mencionou, tem atividades da mostra que acontece no dia 27, na coordenação do professor Fábio. Então, muitas vezes, pessoas que já estão envolvidas ali
na preparação também dessas atividades com o professor Fábio, não terão condições de assistir no momento da transmissão, mas o conteúdo fica disponível. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho aí, mas eu vou te dar só 10 segundos para você pensar na mensagem que você vai colocar para as pessoas que vão assistir aqui a virada na sequência dessa nossa conversa, mas também as pessoas que vão assistir depois, ou seja, uma mensagem atemporal. 10 segundinhos para você pensar aí, ok? Olha o desafio, meu Deus. Então, segura um pouquinho, 10 segundos, vou soltar uma vinheta e já voltamos. Maravilha. Professora Alessandra Sabatini, a sua mensagem para as pessoas que vão acompanhar a virada, então. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos, estão convidadíssimos para esse momento de diálogo, de conteúdo diverso, né, que pode nos auxiliar nas nossas ações, nas nossas reflexões, no nosso dia a dia, que esse seja o primeiro de outras tantas viradas, não só educacionais, mas outras tantas viradas aqui, que esse seja o primeiro também de muitos circuitos de criatividade e inovação aqui para o nosso programa. E o meu agradecimento, minha gratidão aos professores Cláudio e Fábio, e também alunas e alunos, a comunidade externa, que nos brindam com essa oportunidade gostosa de dialogar aí sobre diversos assuntos. Tenho certeza que a gente sai dessa mostra do PPGE muito mais enriquecidos, né, com tantas oportunidades de aprendizado. Então, um beijo muito grande, estou muito feliz e confesso ansiosíssima para o início dessas atividades. Muitíssimo obrigada, professor Cláudio, pela organização, por esse bate-papo gostoso também. Ótimo, eu que agradeço a sua presença, disposição de sempre, a sua disponibilidade também estar conosco nesse início de jornada. Embora seja o nome virada, eu posso dizer que é uma jornada. E também voltamos, na verdade, ao final das 24 horas para uma outra mensagem falando um pouquinho de como foi, de como aconteceu. Então, aqui são as boas-vindas para as pessoas que estão conosco a partir de agora, as que estarão conosco depois também dessas 24 horas. Então, dependendo também, e é uma outra questão bastante interessante, que você possa fazer no seu tempo, não tem embora a virada vai acontecer um conteúdo na sequência do outro, mas caso você possa ver em qualquer momento da sua vida, veja em qualquer sequência, começa do fim, começa do meio, começa do início, faça essa articulação, essa composição de acordo com os temas que estão ali chamando mais a sua atenção, revisite os conteúdos depois. Então, eu diria que é uma fotografia, Alessandra, que nós estamos fazendo agora. E a fotografia, mesmo que nós possamos voltar depois no mesmo lugar, nas mesmas condições, com as mesmas roupas, no dia seguinte, a fotografia é diferente. Mas à medida que eu vou fazendo as fotografias, ao juntá-las, eu tenho um filme. E nada impede que essa fotografia de agora, quando nós fizermos uma outra virada, nós possamos fazer de uma outra maneira também. Mas a fotografia está agora registrada por esse momento aqui. Eu queria agradecer, então, não só a você aqui, Alessandra, mas, como você disse, os parceiros aqui que fazem com que, de fato, as coisas possam acontecer. Então, beijo no coração, fiquem bem, aproveitem e seguimos adiante. Obrigado, Alê. Obrigada, gente. Até 26 e 27. Tchau, tchau.